Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor e o Senhor vai falar conosco, através da sua palavra, sobre educar os filhos, sobre como, meus irmãos, será a construção da família do futuro. Hoje nós somos frutos do ontem, como criaram a gente, muitas vezes por amar demais não nos corrigiram da forma que deveria corrigir, e hoje andamos, no ensinamento, ou quando aprendemos dentro da nossa casa, ou quando aprendemos fora da nossa casa. E aí vamos meditar na palavra hoje e vermos o que o Senhor fala conosco através dessa construção de uma família do futuro. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará desse caminho que se deve andar. Nós temos que educar aos nossos filhos, dar uma educação a ele, mostrar sempre a estrutura que é a palavra de Deus. Uma estrutura que vai nos guiar o restante da nossa vida, nós sendo guiados pela palavra do Senhor. Claro, irmãos, que falhamos, pecamos no meio de toda a trajetória, tomamos decisões erradas, reconciliamos, e assim fazemos parte da vida. Mas quando nós fazemos o que o Senhor está falando e a gente obedece e faz, agora está na mão de Deus. Amém? Aqui nós vamos para Provérbios mesmo, só que o capítulo 23, Provérbios 23, vamos ler do versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança. É o que o Senhor está falando aqui em Provérbios. Não retire a disciplina. A criança tem que ser disciplinada. E você, como pai, tem essa responsabilidade de disciplinar o seu filho, deixar ele disciplinado, educado com os princípios de Deus. Vamos lá. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno ou da condenação. 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio, é o que Deus está falando. Filho meu, se o teu coração for sábio, vai alegrar o coração de Deus, irmãos. Ou você acha que Deus não tem coração? Se Ele ama, Ele é o próprio amor. Deus é amor. Ele é o próprio amor, Ele tem coração, irmãos. Vamos lá. Versículo 16. E exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. 17. O teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia. Porque muitas vezes vemos criações e forma que está lá os pecadores vivendo e a gente, eu quero criar assim, eu quero... Não se inveje não, meu irmão. Vamos permanecer no temor do Senhor. Vamos fazer o que o Senhor quer que a gente venha fazer com os nossos filhos. Vamos ajudar a Deus, porque é uma responsabilidade nossa de formar uma família no futuro, porque nós vamos envelhecer, irmãos. Eu já tenho aqui 51, estou já quase 52 anos. Os meus filhos, graças a Deus, não me deram trabalho assim, porque demos a criação, muitas vezes não fomos o exemplo para os filhos, mas por eles terem o temor do Senhor, eles
foram construídos em si a memória, a conduta na palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 18. Porque certamente acabará bem. Como é que vai acabar bem? Vamos ler o 17 de novo. O teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Dirija o teu coração no caminho do Senhor. Dirija o coração do teu filho no caminho do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Aqui nós vamos para Provérbios, vamos voltar um pouquinho, 13. No versículo 1 diz, Provérbios 13, 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Por isso nós temos que ser filhos, porque somos de Deus, sábios, ouvindo, né, a instrução, a correção de Deus. E o nosso filho que estamos criando também tem que ouvir a correção do pai. Porque a responsabilidade de Deus, irmãos, ele faz, ele cumpre e ele faz. Agora ele passa uma responsabilidade para nós criarmos os nossos filhos como herança para o Senhor, para que venha ter uma família no futuro com a estrutura familiar tirada com a base bíblica dos ensinamentos de Deus. Aqui mesmo em Provérbios capítulo 13, mas no versículo 24 diz: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. O corrige, dá um castigo. Muitas vezes a vara é uma vara assim, olha, hoje você não vai ter isso, não vai ter aquilo, 3 dias, 4, não sei. Cada um busque de Deus como. E outros a correção é na vara, é um tapinha mesmo. Mas não para o matar, mas para o corrigir. Amém, irmãos? Aqui é a palavra de Deus. Vamos lá para Provérbios 29. Provérbios capítulo 29 diz... Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quantos estão envergonhados, irmãos? Né? Quantas mães a gente olha até em televisão esses negócios, passando por tanta vergonha pelo caminho que o... Olha, irmão, são tantas mães e os filhos envergonhando as mães e os pais, tomando caminhos, né, tortuosos de uma forma, meu Deus, só Jesus na causa. Pois ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele, irmãos. Vamos lá. Provérbios 29 ainda. Vamos ler de novo o 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Você está vendo, irmãos? Às vezes a falta de castigo, a falta de correção, né? De um puxão de orelha, de uma surra, de uma repreensão forte, se multiplica as transgressões, irmãos. Como diz aqui no versículo 16 de Provérbios 29. Pois ele diz, ele nos aconselha, castiga o teu filho, vai dar descanso, e vai ser delícia para a tua alma no futuro. Muitas famílias com a alma, irmãos, hoje... apavorados, muitas crianças e adolescentes, que às vezes é criança até de 20 e poucos anos, é uma criança, presos em presídios mesmo, presos em vícios, presos em tantas coisas, irmãos, em ideologias e tudo isso, porque faltou essa sabedoria e a construção da família do futuro, irmãos. Vamos para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É justo e é justiça para Deus você fazendo isso. Amém? Nós que somos filhos,
obedecendo ao Senhor Deus. E os filhos nossos nos obedecendo quando nós temos o conhecimento. Agora imagine, irmãos, os pais sem conhecimento bíblico, porque não teve no passado, e passando um ensinamento errado, totalmente errado para o seu filho. Amanhã, o que esse filho vai fazer com os pais, irmãos? Imagine aí. Porque não receberam a orientação correta, biblicamente falando. Vamos lá. Vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Olha só, quando você honrar é obedecer. Qual o pai não tem prazer em ver na rua ou ver uma foto ou dizer, olha, ali é meu filho, ó, ali é meu filho. E quantos pais estão se escondendo de dizer que aquela criança é o seu filho pelas suas atitudes? Lembre-se que honrar o pai e a mãe é um mandamento e tem promessa para quem honra. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, dai-nos sabedoria que vem do alto, Senhor, como pai, para ensinar, corrigir, educar os nossos filhos para uma construção familiar futura, meu Pai. E meu Deus, ouve a oração dessa serva, desse servo que está, meu Pai, passando por uma dificuldade muito grande com seus filhos, meu Pai. Tem misericórdia de nós e da nossa casa e da nossa família, Senhor. E, meu Deus, e dá sabedoria ao filho, meu Pai, para obedecer os ensinamentos do Pai. E que o Pai venha dar um ensinamento conforme as tuas palavras e o ensinamento, meu Pai, quando ele tira da Bíblia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe.